Será que realmente existe algum perigo por trás das telas? Se existem realmente, quais são esses perigos? É o que nós vamos estudar no programa de hoje. E nós vamos também entender alguns princípios bíblicos que podem nos ajudar a cuidar desse aspecto tão importante na educação dos nossos filhos. É agora no programa Escola Bíblica. Olá, tudo bem com você? Alegria poder ter a sua companhia mais uma vez. Estamos começando mais um programa Escola Bíblica. Já ouviu aquela frase? Menino, larga esse celular aí. Menino, você não sai do quarto. Por que você não vem para cá? Você não interage com a gente? Seria essa uma boa tática para a gente envolver os nossos filhos no ambiente familiar e fazer com que ele largue o celular? Olha, será que a gente não teria que começar a dar o exemplo? Foi o que a gente começou a conversar ontem. É um privilégio poder conversar sobre esse assunto com você e eu vou te dizer, fazer reflexões pessoais de quanto a gente tem sido um exemplo positivo ou negativo nesse desafio que é controlar-se diante das telas, administrar o celular. É o que nós estamos estudando no nosso 7º tema aqui no programa Escola Bíblica, nesta temporada Pais Preparados, Filhos de Caráter. Quero mostrar aqui para você, está aqui, ó, o perigo das telas, os desafios que eu e você temos para motivarmos os nossos filhos a saberem usar. Sabe que ontem alguém falou assim, pastor, não vai dizer que não deve usar celular. Falei, não, já falei 2 vezes ontem no programa que não tem nenhum problema. A grande questão é como administrar, como monitorar. É o que nós vamos conversar hoje, mas hoje a gente vai dar continuidade na nossa responsabilidade pessoal. Olha, estamos no nosso 7º estudo, amanhã a gente tem o último estudo desta temporada, amanhã não, né? Na semana que vem, amanhã a gente tem o 3º do 7º, quinta-feira a gente conclui e semana que vem a gente encerra os nossos 8 estudos desta temporada, mas você pode pedir o seu guia de estudos, não tem problema, sabe por quê? Porque todos os nossos programas estão à sua disposição no nosso canal aí no YouTube. Vamos colocar? Faz tempo que a gente não coloca aqui, ó, youtube.com/Escola Bíblica NT. Você pode entrar e assistir todos os nossos programas, tá bom? Então, peça o seu guia de estudos, vamos chegar aqui para o ladinho, para você visualizar bem o conteúdo que você tem aí, a diagramação, textos excepcionais. Nossa autora do guia dessa temporada é a Darleide Alves, uma linda descrição com boas referências, boas informações. Neste estudo, que é o 7º estudo, a gente tem boas referências de pesquisas mostrando os efeitos do uso excessivo das telas e os efeitos que isso causa sobre a gente. A gente está apresentando aqui, mas vale a pena você ter o texto e, junto com a sua família, conversar sobre esse assunto. E vamos dar algumas dicas também ao longo dessa semana ainda de como você administrar esse tema. Então, peça seu guia de estudos, lembrando a você que você pode mandar mensagem por WhatsApp, você pode acessar o nosso site ou você pode ligar em horário comercial. Mande mensagem, acesse o site, ligue no horário comercial, mas não fique sem o seu guia de estudos. Esse é um material que está à sua disposição da nossa Escola Bíblica da Novo Tempo. Nós temos uma escola aqui na Novo Tempo
E eu convido você a ser um aluno dessa escola, material didático gratuito. Peça, ele é gratuito porque tem um patrocínio dos nossos Anjos da Esperança, e os anjos que neste mês de maio estão completando 17 anos. E você pode participar aí do nosso projeto de motivação, que é convidando três amigos a serem novos doadores, para que a gente publique, para que a nossa escola cresça ainda mais e a mensagem alcance a todos os corações. Não esqueça, se você indicar para a gente 3 amigos, combina com eles antes, tá? Depois faz contato com a gente, passa o contato deles. Se esses 3 novos amigos se tornarem Anjos da Esperança, sabe o que vai acontecer? Você vai receber uma linda camiseta do Anjos da Esperança aí na sua casa. Então, faça contato com a gente, 0 Operadora 12 21 27 30 30. Ligue agora, a equipe está à sua disposição. 0 Operadora 12 21 27 30 30. Vamos aumentar o nosso número de doadores para que a gente alcance ainda mais corações. Vamos orar a Deus, porque vamos estudar a sua palavra, a importância do nosso exemplo, do nosso comprometimento neste tema tão importante que é administrar corretamente o uso das telas, o celular, o computador no nosso ambiente familiar. Vamos orar? Pai, obrigado mais uma vez porque o Senhor está conosco, obrigado porque temos a orientação da Tua palavra para que a gente alcance, para que a gente tenha objetivos muito claros no nosso processo educacional. Que ao refletirmos nos Teus conselhos hoje, a gente seja despertado a termos um compromisso de sermos exemplo na vida dos nossos filhos. Eu clamo isso agora em nome de Jesus. Amém. Vamos lá? Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Deuteronômio. Ontem eu concluí o estudo citando que no livro de Deuteronômio a gente tem pelo menos 40 referências à expressão filhos. Elas são usadas do cuidado que Deus tem com os seus filhos, o cuidado que Deus teve com os seus filhos naquele período de peregrinação no deserto, mas esses textos são usados também do comprometimento que os pais têm que ter agora ensinando os seus filhos, esses filhos que vão ocupar a terra prometida. Lembra o contexto de Deuteronômio? Moisés está ali junto com o povo depois dos 40 anos, e eles vão entrar na terra e Moisés agora relembra os conselhos que o Senhor deixou. Ele vai relembrar as leis, vai desafiar o povo a se comprometerem e obedecerem aquilo que Deus está colocando. E a minha reflexão nesses versos que eu quero apresentar para você é o comprometimento que nós devemos ter quando os nossos filhos estão nos vendo. E ontem eu li esse texto que está no capítulo 1, no verso 31, na Nova Versão Internacional. Também no deserto vocês viram como o Senhor, o seu Deus, os carregou como um pai carrega seu filho, por todo o caminho que percorreram até chegarem a esse lugar. A gente enfatizou essa expressão, essa ideia de que o pai carrega o seu filho, assim Deus carregou os seus. E eu quero desafiar você a tirar um momento e ler o capítulo 4, o capítulo 5 e o capítulo 6. Eu não sei se você lê a Bíblia normalmente ou não, mas eu quero motivar você a ler o texto bíblico e meditar naquilo que Moisés está falando sobre o cuidado de Deus, aquilo que Moisés está orientando e como os pais deveriam agir diante disso, o comprometimento dos pais para que eles fossem exemplo. Eu tirei aqui alguns versos só, mas é interessante você ler todos esses versos se você ler a Bíblia. Se não, pegue uma Bíblia, baixe aí no seu celular e leia, é bem interessante. Eu reservei alguns versos que estão no capítulo 9. Tão somente, diz Moisés, guarda-te a ti mesmo, guarda bem a tua alma,
que te não esqueças daquelas coisas que os teus olhos têm visto. E se não apartem do teu coração todos os dias da tua vida, e as farás saber a teus filhos e aos filhos de teus filhos. Olha que interessante, para a gente pensar junto aqui, ele está relembrando tudo aquilo que Deus havia feito pelo povo no deserto. Lembra? Sobreviveram os de 20 anos para cima, porque quando eles foram ocupar a terra, uma parte se rebelou e disse que eles não poderiam ocupar a terra. E aí começa a peregrinação, todos de 20 anos para baixo morreram nos próximos 40 anos no deserto. Os de 20 anos para cima agora vão ocupar essa terra e Moisés está dizendo, não esqueçam do que Deus fez por vocês. Vocês serão exemplo. Não, de 20 anos para cima morreram, está me relembrando aqui a diretora, de 20 anos para cima morreram e de 20 anos para baixo sobreviveram durante a peregrinação no deserto. Esses estavam ali, Moisés está dizendo, tudo que vocês viveram, tudo que vocês receberam, não esqueçam de compartilhar com os seus filhos e com os filhos dos seus filhos. Os filhos deveriam saber e eles deveriam ser exemplo para os netos. Os filhos e os netos. O compromisso que eles deveriam assumir de serem uma bênção na vida desses. No verso 10, não te esqueças do dia em que estiveste perante o Senhor, teu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse, reúne este povo e farei ouvir as minhas palavras, a fim de que aprenda a temer-me todos os dias que na terra viver, e as ensinará a seus filhos. Vai contar tudo o que aconteceu para os filhos e para os netos. E agora, tudo o que eu ensinei, você vai ensinar para os seus filhos. Verso seguinte, 19. Guarda-te, não levante os olhos para os céus e vendo o sol, a lua e as estrelas, a saber, todo o exército dos céus, seja seduzido a inclinar-te perante eles e desculto aqueles coisas que o Senhor teu Deus repartiu a todos os povos debaixo de todos os céus. O contexto desse texto é uma mensagem de que eles não deveriam se transformar em idólatras como as nações circunvizinhas, daqueles que o Senhor havia advertido que eles não deveriam ser influenciados. É para a gente refletir um pouquinho, para a gente pensar junto aqui. De alguma forma, eu mostro para os meus filhos o que é mais importante na minha vida. De alguma forma, eu influencio. Deus está dizendo para o povo assim, não sejam idólatras. Não sejam idólatras, sejam uma bênção na vida dos seus filhos e dos seus netos. O Senhor está advertindo contra aquilo que poderia afastá-los do Deus verdadeiro. Quero aplicar. O Senhor nos adverte se estamos influenciando positivamente ou negativamente os nossos filhos. O Senhor nos orienta, o Senhor mostra. Eu queria que a gente fosse para o intervalo pensando nisso. O que eu estou vendo aqui, o tempo que eu estou gastando aqui, está sendo bênção? Está me aproximando dos meus filhos ou está me separando deles? A gente já volta. Estamos de volta, você está acompanhando o programa Escola Bíblica. Aqui você tem a oportunidade de estudar junto comigo. Você que é um aluno da Escola Bíblica, que é um aluno da Escola Bíblica da Novo Tempo, tem a oportunidade de estudar os guias que a gente produz aqui. Se você ainda não é, não esqueça de pedir o seu guia de estudos, vai aparecer aí na sua tela, mensagem por WhatsApp, você pode mandar, acessar o site ou você pode também ligar
no horário comercial. Vamos lá, vamos continuar aqui. O texto de Deuteronômio 4,19, ele está dizendo assim: não sejam idólatras, vocês têm que influenciar seus filhos positivamente. No capítulo 6, verso 20, diz: quando teu filho no futuro te perguntar dizendo: que significam os testemunhos e estatutos? Moisés apresentou, relembrou, né? Estatutos e juízos que o Senhor, nosso Deus, vos ordenou. Que significam? Se eles perguntarem no futuro sobre isso, verso 21 diz: então dirás a teu filho: éramos servos de Faraó no Egito, porém o Senhor de lá nos tirou com poderosa mão. Qual é o contexto aqui para você entender? Moisés faz esse longo discurso, Moisés relembra, Moisés fala como Deus atuou de forma poderosa. Moisés está dizendo: é assim, é desse jeito, é dessa forma. E se no futuro os teus filhos te perguntarem, se o teu filho te perguntar no futuro, você vai poder contar a história. Por quê? Porque você se envolveu com ela, porque você teve comprometimento com ela, porque você viu acontecer. E você vai falar daquilo que você conhece. Reflexão espiritual para a gente como pais. Se os nossos filhos perguntam para a gente, se eles chegarem e perguntarem: quem é Deus? Como nós vemos? Que experiência nós temos? O que nós falaremos com ele? Aquilo que nós vamos falar, normalmente, é aquilo que a gente gasta mais tempo. É aquilo que a gente tem mais comprometimento. E aí vem a reflexão que a gente está fazendo. Quanto tempo eu tenho gasto hoje para estar em contato com a palavra, com o Deus da palavra? A gente vai dar dicas, provavelmente na quinta-feira, da importância, por exemplo, de sentar com os nossos filhos e termos um momento de reflexão, de culto com eles. E ali nós vamos contando as nossas experiências. Vamos lá? Sequência para a gente pensar. Deixa eu só beber uma aguinha aqui. Verso 22. Aos nossos olhos fez o Senhor sinais e maravilhas, grandes e terríveis contra o Egito e contra Faraó e toda a sua casa. É a sequência do texto. Você vai contar aquilo que você teve como experiência. Você conhece essa história. Verso 23. E dali nos tirou para nos levar e nos dar a terra que sob juramento prometeu a nossos pais. Do verso 20 do verso 19 ao verso 23. Se no futuro o teu filho te perguntar, você vai contar tudo que Deus fez por você. E lembra que ele falou nos versos, lá no capítulo 4, você vai contar isso para os seus filhos e os filhos dos seus filhos. O comentarista bíblico Warren Wiersbe faz uma aplicação sobre o texto de Deuteronômio que eu achei muito interessante. Nossos filhos podem receber bênçãos resultantes da nossa obediência ou tristezas decorrentes dos nossos pecados. São as escolhas que a gente faz. Ou a gente influencia positivamente, abençoando, ou a gente influencia negativamente, com as escolhas equivocadas. E aí é para a gente pensar. Aí cabe aquela frase que todo mundo conhece, e eu aqui inverti o processo, né, de análise da frase. Faça o que eu digo e faça o que eu faço. Essa tem que ser a minha e a sua reflexão. Faça o que eu estou te dizendo e faça o que eu faço, porque aquilo que eu te digo está em harmonia com aquilo que eu faço. Não posso dizer, faça o que eu digo, mas não faça o que eu faço. Faça o que eu faço. Então, quando você pegar aí o seu aparelho de celular, você tem que pensar assim: filho, faça o que eu digo e faça o que eu faço. Então, filho, agora não.
esse não é o momento, vamos deixar de lado, já deu o tempo, já deu. Porque o meu pai, a minha mãe, administram corretamente, se controlam. Eles não dizem assim, não, deixa eu só terminar, só mais um pouquinho. Então, pensando juntos. Eu coloquei aqui também na tela para você um comentário de uma telespectadora do programa que eu achei interessante. Sempre há algumas coisas que que precisam ser ajustadas entre pais e filhos. Precisamos buscar sabedoria e discernimento do Senhor. Estes estudos estão sendo muito importantes e edificantes para os que querem conservar seus filhos na fé e os preparar para a vida aqui, agora e principalmente para o céu. E ela colocou, Deus abençoe, pastor. Muito obrigado pela sua interação e eu quero sublinhar aqui algumas questões que ela colocou para compartilhar contigo. Sempre há algumas coisas que nós precisamos ajustar com os nossos filhos. Por isso que a gente está fazendo isso. E o estudo dessa semana é exatamente isso. Que ajuste precisa ser feito na minha vida para que eu alcance o coração? E aqui, a segunda parte, eu preciso buscar sabedoria e discernimento do Senhor. E eu vou te dizer de coração aqui, com todo carinho e respeito, né? Porque cada realidade, uma realidade, eu não sei qual é o seu contexto, mas se você está gastando, se você está exigindo uma coisa e não está fazendo, é hora de ajustar isso. É hora de você controlar quantas horas semanais você tem gasto antes de controlar as horas semanais que o seu filho tem gasto. Eu não posso ser incoerente. Talvez esse seja o maior desafio que a gente tem como pai, como pais. É a coerência. Aquilo que eu estou dizendo é exatamente aquilo que eu estou fazendo. É desafiador, como disse a telespectadora? Nós precisamos de ajustes. E eu quero te desafiar a colocar esses ajustes. E reconhecer e dizer, talvez, filho, papai, mamãe, não estão sendo coerentes aqui. Nós vamos repensar. Vamos tomar uma nova postura. Você deseja isso? Eu escolhi aqui o texto de Provérbios. A gente não vai conseguir ler todo ele, mas eu queria começar pelo menos a primeira parte, para a gente pensar que aquilo que nós devemos cuidar, antes de nós exercitarmos lá com os nossos filhos, é o que está entrando na nossa mente. Começa no capítulo 18, esse é um conselho paternal, sabe? Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Eu já analisei esse texto em algum programa, tá? O caminho dos justos é como a luz, né, o sol que vai nascendo e vai clareando, até o dia ser perfeito. Aí, o processo de comparação, dentro da linguagem poética da Bíblia hebraica, o caminho dos perversos, está comparando, a vereda dos justos ilumina, já o caminho dos perversos é como a escuridão. Eles nem sabem em que tropeçam. Então está comparando. Aquele que está se atinando, eu estou no caminho do Senhor, estou procurando ajustar, estou crescendo, com aquele que não quer saber. Esse é como a escuridão, a luz e a escuridão. Filho meu, atenta para as minhas palavras, atenta para os meus ensinamentos, Filho meu, atenta para as minhas palavras e aos meus ensinamentos, inclina os ouvidos. Fique atento, que é o que a gente está tentando compartilhar contigo aqui. E eu vou dizer, essa reflexão primeiro começa para a gente que está aqui, para a gente que produz, para a gente que estuda. E hoje quero fazer um apelo para o seu coração. Amanhã eu vou voltar nesse texto para a gente concluir, porque ele tem lições importantes. A pergunta é, você deseja ficar atento àquilo que o Senhor te diz? Você deseja ficar atento àquilo que as pesquisas mostram? Você deseja ficar alerta às orientações que você como pai tem que ter?
eu quero. Eu quero ficar atento, sabe por quê? Porque eu tenho compromisso com os meus filhos. Eu quero que o Espírito Santo ilumine a minha mente. Você deseja isso? Para que a luz brilhe cada dia mais na vida daqueles que moram com a gente, aqueles que estão na nossa casa. Vamos orar por isso. Pai do céu, obrigado pelas orientações da Tua Palavra. Abrimos o nosso coração, nosso ouvido quer ficar atento para fazer aquilo que o Senhor deseja para a nossa vida. A gente quer administrar corretamente o uso das telas para que os nossos filhos tenham um bom exemplo. Todos nós queremos isso agora e como pais nós nos unimos a Ti, clamando, ajuda-nos em nome de Jesus. Amém.